vai subindo devagar, vai voando de mansinho, como o voo da gaivota, vai seguindo o seu caminho. O crente chora, o crente ora, a voz divina na mensagem que é pregada, como água cristalina, e o poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até a criança chora do Deus verdadeiro, e o inferno fecha as portas, e os demônios vão fugindo, é fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Quiser sentir a mão de Deus te abençoando, olhe para o lado e veja teu irmão se alegrando. Ouça as línguas estranhas, sinal de grande avivamento. Seja batizado agora, já chegou o teu momento, e o poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até a criança chora diante do Deus verdadeiro. Quiser sentir. Obrigado, meu Jesus,
pelo dia que passou. Te agradeço, meu Senhor, pelo teu imenso amor. Te agradeço pela paz, pelas bênçãos que me traz. Tua cruz me abraçou, minha vida transformou. Aleluia, 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 aleluia. Pois agora aprendi o grande amor de Deus, e hoje eu tenho a paz pra tudo agradecer. Por isso eu te louvo, sem nunca me cansar. Como águia me renovo, pois alto vou voar. Aleluia, 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, né? Sempre, sempre gratidão a Deus, o louvor, a honra e a glória, porque a Ele pertence, né? Toda a honra, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é o que sustenta a nossa vida em cada manhã, Ele nos desperta, né? Deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou, renovou minhas forças, me acordou e renovou a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas
se tornam novas cada manhã, né? Cada manhã Deus trazendo aí a oportunidade de renovarmos com Ele, nele, pela graça dele, esta misericórdia oferecida a nós, né? Deus abençoe, bom dia, com muita alegria, uma semana ótima, abençoada, cheia da presença de Deus. Que assim Deus abençoe cada coração, cada vida. Bom dia, com muita alegria, irmão Elias Garcia, Deus te abençoe, você e com todo o seu lar, né? Um grande abraço, bom dia, no nome precioso do Senhor. Pastor Paulo Sérgio, bom dia, meu querido irmão, Deus te abençoe sempre, né? Juntamente com a irmã Rosana, irmã Lourdes Pimenta, bom dia, Deus abençoe, no nome precioso do Senhor Jesus. Meu irmão, meu amigo Sérgio Souza, um abraço, irmão Sérgio, Deus te abençoe, né? Lá no sertão, né? Lá na roça, sempre animado, trabalhando, né, irmão Sérgio? Deus abençoe todo o seu trabalho, todo o seu afazer, com toda a sua família. Irmã Tatinha Moraes, bom dia, com muita alegria, Deus abençoe a senhora e seu lar sempre, né? Irmã Lourdes Pimenta, bom dia, Deus abençoe sua família, o seu lar. Irmão Diego Caires, bom dia, meu precioso irmão, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus, com toda a família sempre, né? Meu irmão Paulo César, bom dia, irmão Paulo César, Deus te abençoe, juntamente com o irmão Osmar, que a graça de Deus seja sempre abundante, né? Em cada coração. Irmã Marcele Ferreira, bom dia, Deus abençoe, sempre com aquela paz celestial e muita alegria, sempre, né? Irmão Elias Estanque, Deus abençoe, no nome precioso do Senhor Jesus. Que sempre a graça de Deus que sustente a cada um de nós, continue sustentando, né? Pois sem a graça de Deus, nada somos, né? O Senhor Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então tudo que fazemos sem Ele não vai ser bom, né? Então que Ele esteja presente em cada coração. Bom dia a todos quantos conectados conosco, né? Aquele bom dia com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar
Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, ele diz: ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Que assim Deus possa conduzir os nossos passos, caminhando, subindo passo a passo, caminhando junto de Deus e mais próximo de Deus, né? Rumo à pátria celestial. Nosso descanso não é aqui, né? Não é neste mundo, está na pátria celestial, de onde aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus para nos transportar. Então caminhar juntinho dele é necessário, né? Sempre, sempre. Enoque andou com Deus 365 anos e Deus para si o tomou. Então assim deve ser a vida de cada cristão, de cada filho e filha de Deus, andando com Deus, alcançando o testemunho de que agrada a Deus, porque a qualquer momento ele nos tomará como ele tomou a Enoque, né? Enoque sendo o sétimo depois de Adão. E aqui nós temos o sétimo depois de Cristo, né? Estamos na sétima era da igreja, onde esta igreja comprada pelo sangue do Cordeiro, ele a estabeleceu e tem enviado os seus anjos para que assim, nesta sétima era, nós sejamos também trasladados, né? Transportados, tomados por ele. Bom dia, irmã Célia Costa, Deus te abençoe, Deus abençoe a irmã Mariana, né? Sempre. Irmão Evaldo Messias, bom dia, Deus te abençoe com todo o seu lar, toda a família. Muito bem, né, meus irmãos, vamos meditar hoje na palavra de Deus mais um pouquinho. Que assim a graça de Deus nos ajude, nos sustente, né? Pois precisamos da palavra de Deus. Ela é toda a informação necessária da parte de Deus para nós, para esclarecer, tirar as dúvidas, trazer a verdadeira fé. Que ao ouvir a palavra de Deus, o nosso coração possa encher-se de fé, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E sem a fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé na palavra de Deus não há como agradá-lo, né? Então precisamos crer em toda a palavra. O Senhor Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrarei eu a fé na terra? Então nós vemos que foi um pequeno grupo encontrando a fé. Que assim então nosso coração possa ter este fertilizante de fé, que ao cair a semente da palavra, produza vida, a vida da semente. A semente é aquele trigo que caiu no solo, né? Se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer, muitos frutos há de dar. Então ele morreu. Então hoje nós somos frutos deste trigo, que é
o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Maria Inês, Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos à leitura da palavra para nós nesta manhã, então. Apocalipse capítulo 6, novamente, vamos a esta leitura, do versículo 1 até o versículo 8. Nos diz: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre o cavalo, sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado grande poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as bestas da terra, ou as feras da terra. Vamos pensar nesta manhã 4 cavalos e o seu cavaleiro. Muito bem, meus irmãos, olhando dentro de Apocalipse 6, nós temos 7 selos. Então, os 4 primeiros selos: primeiro selo é o cavalo branco, o segundo o cavalo vermelho, o terceiro é o cavalo negro, o 4º o cavalo amarelo, o 5º selo temos almas debaixo do altar, o 6º selo temos a abertura do 6º selo, traz tribulação à terra, e o 7º selo é um grande silêncio. Então, olhando dentro destes 4 primeiros selos, e precisamos ver a desenvoltura, o desenvolvimento, o acontecimento dos selos simultaneamente com a obra de Deus, pois tudo está falando, da vida espiritual, tudo aquilo que envolve a humanidade, que envolve o homem. Então, a vida espiritual do homem envolvida entre Deus e Satanás. O homem não pode ser envolvido pelos dois, O Senhor Jesus disse: aquele que não é por mim é contra mim. Então, ao ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus separa os filhos de Deus.
a voz de Deus chama para fora. Então nisto é a igreja de Deus. A igreja de Deus são os chamados, os separados, santos, né? Santos quer dizer separados, separado do mundo, separado da religião, né? Santificados pela palavra de Deus. Então olhar a obra do Senhor, sempre ver simultaneamente, paralelamente, Satanás trabalhando junto, se opondo, né? Como temos falado diversas vezes, a batalha começou no céu, Satanás se opôs ali, e então, quando vemos ele chega na terra, ele põe o homem em pecado. Logo nós vemos nascimento de Abel e Caim, um filho de Deus e outro sendo filho expresso da serpente, a serpente que é o dragão, que é Satanás, o diabo, né? Assim nos diz o livro de Apocalipse. Então nós ver primeiramente Abel e Caim manifestar-se como adoradores. Então olhar que Caim é filho do maligno, assim declara a Bíblia, São João capítulo 2. E o Senhor Jesus também declarando: vós tendes por pai o diabo, homicida desde o princípio. O primeiro homicida foi Caim. Então vós tendes por pai o diabo, o pai da mentira, né? Então você olha Satanás mentindo para Eva. Ele nunca se firmou na verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Então olhar aquele espírito de Caim fazendo um altar de adoração e Abel fazendo um altar de adoração. A oferta de Caim sendo aceita por Deus e a de Abel aceita por Deus e de Caim rejeitada. E então Caim manifestou a sua maldade, a sua ferocidade, matando o seu irmão. Por que ele matou o seu irmão? Porque ele era do maligno, disse o apóstolo João. E sendo ele do maligno, matou o seu irmão. Agora, então vamos caminhando dentro das Escrituras. Você vê que sempre o grupo de Deus foi a minoria e sempre perseguido pelo grupo de Satanás. O grupo de Deus resume-se em uma simplicidade, em uma maneira expressiva de Deus, enquanto Satanás manifesta de várias formas, apresentando várias coisas e assim ludibriando o homem. Então olhar que sempre os filhos de Deus foram perseguidos. Isso então traz a obra de Deus simultaneamente com a obra de Satanás. Então nós, passando bem à frente, né, nós vemos o ministério messiânico, ou seja, a manifestação do Messias, o nosso Redentor, o nosso parente Redentor, que é Cristo Jesus, começando o seu ministério, e paralelamente ali estava Judas, né? E a Bíblia nos diz que Judas é do maligno, o filho da perdição, que ele é de Satanás. Então estas expressões todas nós temos na Bíblia. Mas veja sempre Satanás manifestando como religioso o seu trabalho paralelo a Deus. Então olhar dentro desta manifestação de Apocalipse, os 4 primeiros selos, que são 4 cavalos, mas o cavaleiro é o mesmo, por isso o título, 4 cavalos e o seu cavaleiro, porque o cavaleiro sempre é o mesmo, ele só mudou de estágios, mudou de cavalo, mudou de fases.
Então, como temos anunciado, falado algumas vezes, né? Você já tem ouvido aí eu dizer aqui que o cavalo branco, no primeiro selo, ele foi aquele espírito religioso que começou ali no princípio, daqueles que se levantaram e saíram do meio dos cristãos, os quais as suas obras foram chamadas de nicolaítas. Então, Nico quer dizer conquistar, laitas, leigos, pessoas. Então Satanás saiu para conquistar a igreja, e ele saiu em seu cavalo branco. Então estes 4 cavalos, esses 4 cavaleiros, ou quatro cavalos, nem o seu cavaleiro, sempre se opondo a Deus, mas sempre levantando-se e usando-se o nome de cristianismo, o nome de religião, de servir a Deus. E então a religião torna-se a coisa mais enganosa que há no mundo. Porque é o engano de Satanás, é a mentira, por meio de seu sistema religioso, de seu sistema manipulado, como ele manipulou a palavra de Deus diante dos olhos de Eva, e assim ele pôde pôr a Eva em dúvida, em descrença, e descrendo, descumprindo a palavra de Deus. E então, descumprindo, está separado de Deus. E é isto que ele fez. E este é seu trabalho. Ele permanece o mesmo Satanás, o mesmo enganador. E ele é o mesmo em suas sutilezas, em suas artimanhas. Se não tivermos Deus, nós não podemos detectar as obras de Satanás, pois a palavra de Deus é luz. E quando a luz se acende, as trevas têm que sair. Se então você pode crer na palavra de Deus, a luz do Evangelho é acesa no seu coração, então você pode ver as obras de Satanás, as suas manifestações, suas manipulações, seus enganos, pois é isto que ele faz. Foi assim que ele fez com Eva. Eva é a mulher representa a igreja. Então a mulher, a Eva, foi enganada. Então nós olhamos ao passo da redenção, Deus conosco, Emanuel, formando a sua igreja, a sua esposa, a sua noiva. Veja então a mulher. Então logo à frente, depois a descida do Espírito Santo, esta obra nicolaíta, de nicolaísmo, esta obra religiosa, esta obra espiritual saindo do meio do cristianismo, ainda usurpando da palavra de Deus, batizando em nome do Senhor Jesus, falando do reino celestial, mas logo colocando a sua doutrina, colocando a segunda Eva em queda, a igreja do Senhor, saindo então do meio do cristianismo aquele espírito religioso de formar uma nova igreja, onde teria um homem governando esta igreja. Então logo chega o tempo que eles coroam este homem, então começa a ter um dominador humano agora sobre a igreja. Ele une com o Estado, e quando ele une com o Estado, ele deixa a fase do cavalo branco. Então agora ele recebe poder, ele é a autoridade suprema da igreja,
esta é a obra dos nicolaítas. Então ele une com o Estado, ele ganha força monetária, começa a ganhar o seu dinheiro, impor a sua religião e a matar aqueles que não aderiam à sua religião. Portanto, é o cavalo vermelho. E então um matador, unido com o Estado, tendo dois cabeças, tornando-se uma igreja prostituta, porque primeiro ela professou ser cristã, e então, se ela é cristã, o seu domínio é Cristo. Mas, no entanto, agora ela se tornou também política, dominada pela política, então ela é uma meretriz, isto é, a igreja, tendo dois cabeças, tendo Cristo e tendo o Estado, a política. Então, é por isso que Apocalipse 17 a chama de a grande prostituta. É a mãe das meretrizes, da prostituição, e então ela infiltrou o seu credo, o seu dogma, e ela conseguiu fazer com que todos os reis da terra tomasse, bebesse do seu vinho, se embriagaram do seu vinho. Então vinho quer dizer estímulo. Então, estimulados pela falsa doutrina, esta igreja falsa que levantou lá, e então em Nicéia fizeram o seu concílio, o concílio de Nicéia, e então eles mudaram a sua sede para Roma, onde eles governam e estão, a sua sede espiritual, governando o mundo. Então Apocalipse 17 fala que a mulher está sentada sobre 7 montes. 7 montes literal. Então, se você olhar Roma, ela é cercada por 7 montes. Está certo? Então você vê a mulher sobre 7 montes, então ela está cercada de 7 montanhas, literalmente. Então esta mulher é a igreja. Esta igreja que começou a cavalgada no seu cavalo branco, é a falsa igreja, é a falsa vinha. Então ela difundiu, espalhou a sua doutrina, isso há quase 2000 anos, que ela mudou a doutrina apostólica, o batismo em nome do Senhor Jesus, trazendo os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, apagando o nome do Senhor Jesus, infiltrando-se 3 pessoas na divindade de nosso Deus, desclassificando então a palavra do Senhor, aniquilando, cumprindo o que disse Paulo em Timóteo, que viriam homens amantes de si mesmos, homens que, perversos, melhor dizendo, que dissimulariam a palavra de Deus, isto é, aniquilaria, anularia. Então eles pegam a palavra de Deus, anuncia e aniquila, falam do poder de Deus e nega a eficácia do poder de Deus. Então é isto que é a astúcia de Satanás, é isto que tem que ser percebido. E então Satanás, depois de matar, ele teve o pleno domínio, que é chamado a Era das Trevas. Então, na Era das Trevas, ele já não está mais no seu cavalo vermelho. Então, você sabe, apontado pelo negro, falando da escuridão, escuridão falando das trevas. Então, todo domínio religioso no poder de Satanás, por meio da falsa vinha, a falsa igreja, então vai acompanhando a sua cavalgada de cavalo branco, a cavalo vermelho, a cavalo negro. E assim então, quando estava em seu cavalo negro, então ali está uma medida de trigo por um dinheiro, uma medida de cevada por um dinheiro. Isto quer dizer que ele começou a fazer as suas santas indulgências, ou seja,
criar as suas orações e vendê-las? Então orar, ter a reza, a oração para aquele que morreu, pois ele foi para o purgatório e ali ele ficará esperando, se purgando, limpando por meio das orações. Então ali vendendo as orações, vamos rezar por aqueles que estão no purgatório. Purgatório, purgar, né? Purgar quer dizer se limpar, santificar. Então ficar num lugar de espera, santificando. Veja a ousadia de Satanás, aniquilando o poder do sangue do Senhor Jesus, pois é através do sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus, é que nós somos purificados, né? Limpos. Então, se o sangue do Senhor Jesus não nos purificar, não há obra que nos purifique, meus irmãos. As pessoas dizem o que a pessoa é se ele não for santo, se ele não for lavado no sangue do Cordeiro, revestido da graça de Deus. Não é a bondade dele, não é as boas obras dele que o fará. Nunca será. Sempre é o Senhor. Tudo precisamos do Senhor. Ser bom, né? Fazer caridade, ajudar os outros, é necessário que façamos, mas não é estas obras que nos colocarão no céu. O que nos coloca no céu é a graça de Deus. Ou então a graça deixa de ser graça, se for pelas nossas obras. Então olhar a obra de Deus, ter o cuidado, né? Então Satanás tratando de aniquilar a santificação e a purificação pelo sangue do Senhor Jesus, então tem que esperar em um lugar para ser purgado e então pagar as orações, pagar para rezar pelos mortos, pagar-se para ser batizado, pagar para receber perdão de pecados, e então assim, vendendo as suas indulgências, uma medida de trigo por um dinheiro, uma medida de cevada por um dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. Então o azeite, que é o Espírito Santo, que está na igreja verdadeira, não pode ser danificado, e nem o estímulo, a revelação, o gozo da palavra de Deus para o seu coração. E então, a era negra, o cavalo negro, domínio pleno da grande prostituta, a igreja romana, dizendo bem claro o catolicismo, né? E dali a falsa doutrina que começou lá atrás, difundido por ela, espalhado, e hoje o mundo caído nesta doutrina. Então poucos ouvidos ouvirão, a falsa igreja nunca ouvirá, mas somente a verdadeira poderá entender o Evangelho, arrepender-se e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então você vê a atuação hoje. Satanás mudou toda a sua tática. Ele começou com o espírito religioso, passou ao seu cavalo vermelho matando, passou ao cavalo negro imperando, dominando. Então ele é o rei que domina sobre os reis da terra, está sentado sobre a prostituta, diz Apocalipse 17. Então dominador, Roma, que levantou em seu segundo estágio, porque no primeiro estágio, ela tendo a sua cabeça ferida de morte, ela foi uma Roma imperial, aquele império que dominava sobre as nações, dominava sobre os judeus, os quais crucificaram Cristo, o sistema político romano, crucificaram o Senhor Jesus, então sendo pagãos,
Mas então eles perdendo seu poder, a cabeça sendo ferida de morte. Então você olha dentro desse trajeto, até que estabeleceu a sede daquela falsa vinha em Roma. Então, voltando a Roma, Roma volta a dominar, mas agora de uma maneira diferente, chamando-se Roma cristã. De Roma pagã a Roma cristã, dominando sobre os reis da terra, enchendo a terra com a sua doutrina, com seu vinho, estimulando com seu conhecimento, com sua sabedoria, e tem conquistado e feito que grandes e pequenos, servos e livres, pobres e ricos, trouxessem a sua marca. A sua marca não se trata de um chip. O mundo fica amedrontado, pois aqueles que falam da marca da besta como sendo um chip, sendo um documento, amedrontando o povo. Mas a Bíblia diz que a marca da besta é o número de um homem. A Bíblia nunca disse que será um chip, um documento, mas é o número de um homem. O número de um homem é 6. Pois o homem nasceu, foi criado no 6º dia, então o seu número é 6. Então Satanás criando 3 personalidades, 3 pessoas, personalidades, na divindade de Deus, sendo que Deus é único, somente um, exclusivamente um, não pode haver 2 ou 3, Deus não aceita, diz a palavra do Senhor. Então ele disse: eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. Então Satanás criou 3 pessoas. Então imagina se Deus em 3 pessoas. Pessoas, vamos dizer, eu, você e mais um irmão. Nós somos 3. Então se o pai é uma pessoa, é o número 6. Se o filho é a segunda pessoa, é o outro 6. O Espírito Santo, a terceira pessoa, é outro 6. Você coloca os 3 6 juntos, ele forma 666. 666 está falando então desta manifestação deste homem. É o número de um homem. Um homem, uma doutrina que criou 3 pessoas na divindade, formando 666, em Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, e isto foi colocado sobre as pessoas espiritualmente. Então é a marca espiritual. Como é que você é selado com o Espírito Santo? Não é o Espírito de Deus em você? Não é a marca espiritual? Então nós somos selados com o Espírito Santo? Ou é selado com a falsa doutrina? Selado com a falsa doutrina é marcado na fronte. Fronte fala do Espírito. Então, marcados espirituais, a marcação espiritual da falsa doutrina. Então, na mente, a doutrina da Trindade, o homem já está marcado. Não é questão de um chip, meus irmãos. Não é questão de código de barra, como já foi dito há vários anos atrás. Não é a unificação de um documento, de vários documentos em um só documento. Não se trata disso. Satanás ilude as pessoas, elas são enganadas e amedrontadas por esse espírito, esperando por isto, com medo disto. Então, estar selados com o Espírito Santo, a nossa consciência voltada à palavra de Deus, edificados por Deus. E então Satanás, que encheu a terra com a sua doutrina, trazendo a escuridão de cavalo negro, mas Deus trouxe a luz através de Lutero, que arrebentou aquele sistema romano, jogou o evangelho para fora
Então ali houve uma justificação, Deus trabalhando com aquele homem, Deus trouxe Lutero e por final Deus traz o sétimo anjo. Mas voltando então sempre a atenção por este trabalho simultâneo entre Deus e Satanás, sempre presente, Satanás sempre se opondo, tendo as suas manifestações. Então hoje, como um cavaleiro do cavalo amarelo, este cavalo que chama morte, é morte espiritual, onde nós encontramos que este cavaleiro, a morte e o inferno o segue, amarelo, uma mistura dos três cavalos, do cavalo branco, vermelho e negro, tornou-se amarelo. Amarelo fala morte, fala-se de morte, né? Quando você olha a pessoa, quando morre, ela fica amarelada. É a morte espiritual que tem enchido o mundo religioso. Este mundo religioso cavalgando com a doutrina do cavaleiro de Satanás, ou a doutrina de Satanás cavalgando nestes 4 cavalos, desde o princípio até agora, e este cavaleiro do cavalo amarelo que ainda se tornará a besta, um governo mundial, ele próprio não será dado a outro. O mundo fica esperando aí um governo mundial e serão surpreendidos, porque o sumo pontífice romano será um governo do mundo. Assim diz o Senhor em sua palavra. Então isso sucederá. Enquanto estão pensando que é um daqui, o outro de lá, são anticristo, será o governo mundial, e o diabo vai trabalhando a mente das pessoas, confundindo. E então aquele sumo pontífice assumirá isto, pois é assim que diz a palavra de Deus. Mas então este é o trabalho de Satanás, a evidência dos 4 cavalos. O seu cavaleiro, que é Satanás, que é morte, é o mesmo que provocou a morte espiritual lá em Adão e Eva, derrubando eles da presença de Deus. É o mesmo que tem dominado o mundo aqui. E ele está dominando, escondido, camuflado, dizendo que ama a Deus, negando ajuda aos seus irmãos, mas preparando o grande golpe para que ele seja este governador. Quando eles pensarem que não, serão enganados por ele e cederão o seu poder a ele, porque os homens entregarão 10 reis, entregarão o seu poder à besta. Então aí ele assumirá a terra. Mas vamos olhar para cá, para dentro do espiritual, estas manifestações de Satanás, a sua cavalgada sobre os 4 cavalos. Então, sendo 4 cavalos, 4 selos, isso simultaneamente em toda a obra de Deus, em todas as 7 eras, encontramos isso ainda hoje, o qual fulminará, terminará em uma união eclesiástica, uma união de igrejas, uma grande perseguição àqueles que não aderirem ao seu movimento, à sua união. Então, podendo ser presos, mortos, perseguição, claro, isto não faltará, mas nisto também haverá o arrebatamento. Mas após o arrebatamento, a Virgem Nécia sofrerá esta perseguição e será morta. Nécia sem o Espírito Santo. Meus irmãos, esse assunto não tem fim, porque Satanás trabalha de contínuo em paralelo a Deus, mas o seu fim está chegando. Tudo está terminando. Então é hora de estarmos de prontidão, revestidos
da graça de Deus, cheios do Espírito de Deus. É a única maneira de reverter todo o quadro, reverter o quadro da nossa vida pecaminosa, rejeitando o mundo, rejeitando o pecado, renunciando o desejo da nossa própria carne e sermos cheios do Espírito de Deus, que é a vida eterna, que é o perdão para os nossos pecados, é a maneira de sermos tomados por Deus. Não somos tomados por Deus por participar de um evento religioso, por pertencer a uma ala religiosa ou uma igreja. Temos que entrar em Cristo. Então você vê as pessoas, você fala de cristianismo, elas já querem saber qual igreja que é a sua, qual igreja você pertence. Ou ela diz, eu sou da igreja tal, eu sou católico, eu sou batista, eu sou metodista. Então eles se declaram do que é, nunca declaram ser de Cristo. Se eu sou um cristão, eu congrego em Cristo, então sou de Cristo. Que assim Deus abençoe. Isso é passando, só por alto, é um pouquinho ter uma noção deste trabalho, destes 4 cavalos. O seu cavaleiro sempre Satanás, começando no cavalo branco, terminando no amarelo. Que assim Deus nos ajude a estarmos apercebidos, despertados e mais que isso, podendo entregar a nossa vida ao Senhor, tendo um verdadeiro arrependimento, o batismo em nome do Senhor Jesus, com certeza de coração, submetendo a Deus e prosseguindo para o alvo da nossa vocação, olhando sempre para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, nós te engrandecemos por sua graça, por sua bondade, pelo seu amor infinito, Pai, que manifestaste aos homens, dando a oportunidade a todos, a quem quiser, o direito da vida eterna, mas por meio da sua palavra, cheios do teu Espírito Santo. Então o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós rogamos, Pai, venha preencher o nosso coração, encher, selar com teu Espírito Santo e conduzir os nossos passos por toda a eternidade. Abençoe o teu povo, a tua amada igreja, a redimida e lavada pelo teu sangue. Dá-nos sempre o despertamento, Pai, força para prosseguir, força para vencer as lutas, as tribulações, as perseguições, e mais que isso, para vencer a nossa própria carne. Fortaleça teu povo, reveste cada um com seu poder, Pai. Nós te pedimos isto no nome santo e precioso do Senhor Jesus, para a honra e glória do seu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Conheça então sempre
a camuflagem de Satanás. O irmão Cláudio escreveu aqui: essa camuflagem entrou no meio evangélico, no concílio de Nicéia, né, que trouxe politeísmo disfarçado, né? Politeísmo é crer na existência de mais de um Deus, 2, 3, e aí eles têm tantos, né? E então a Trindade é a marca da besta, é algo religioso, né? Então é a marca que vem no espírito das pessoas marcadas. Deus te abençoe, um bom dia, uma ótima semana, que Deus abençoe todos os seus afazeres. À tarde, se Deus quiser, teremos a nossa live da tarde, né? E amanhã cedo, se Deus quiser, às 6h30, a nossa live matinal. Então, um bom dia para todos meus irmãos, irmão Elias Garcia, pastor Paulo Sérgio, irmã Lourdes Machado, irmão Sérgio Souza, irmã Tatinha Moraes, irmã Maria Perpétua, irmã Lourdes Pimenta, irmão Diego Caires, irmão Paulo César, irmã Marcele Ferreira, irmão Elias Estanque, irmã Célia Costa, irmão Evaldo Messias, irmã Maria Inês. Deus abençoe, um bom dia no nome precioso do Senhor, né? Também irmão Miguel Zeferino e irmã Silvana, bom dia. Irmã Aurinda Oliveira, bom dia. Irmão Cláudio Ferreira, bom dia. Irmã Silvia Salgado, bom dia. Deus abençoe a todos, né? Muito obrigado. Muito obrigado no nome precioso do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. E até logo mais à tarde, se Deus nos permitir. Bom dia, meus irmãos. Como aves são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo,
na graça em glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha